Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, né, para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui, eu irei fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist, onde eu venho aí debruçado sobre a mulher histérica, né, falando da mulher histérica, falando de histeria. No final do vídeo, a playlist vai aparecer aí para você na tela. Caso você não tenha assistido, acompanhado, né, o vídeo anterior, importante que você assista, porque aí é uma continuidade, né? Eu vou elucidando o assunto de modo gradativo. Então é importante vocês assistirem desde o início para que a compreensão não fique fragmentada, tá bom? Para além disso, gostaria de fazer uma observação, sempre irei fazer essa observação para quem está chegando agora no canal, né, e não está aí ciente de algumas minúcias acerca da pessoa que vos fala, né? Pois bem, vocês encontram aí vídeos anteriores onde eu venho me referenciando como Carla, que foi aí o meu nome de nascimento, tá? Mas nesse momento estou passando por um processo de transição de gênero e hoje o meu nome social e, enfim, já foi até retificado juridicamente, né? O meu nome hoje é Caio Fernando, tá bom? Pois bem, vamos lá ao que importa. Vamos falar de histeria da mulher histérica, né? Dando continuidade, vamos aí entender um pouquinho a origem da palavra, certo? Importante abordar as minúcias para uma compreensão abrangente. Então, falando da origem da palavra histeria, é uma palavra aí, né, derivada de histera, certo? Ou seja, o que é histera, né? Histera vem a ser, tem aí como significado a questão do útero, certo? Ou seja, a histeria, outrora, fazia referência às perturbações uterinas. Essas perturbações, obviamente, eram aí concernentes única e exclusivamente às mulheres, na medida que as formulações acerca da histeria vão ganhando uma evolução, daí esse caminho ele é desconstruído, digamos assim, e sabemos que não há apenas mulheres histéricas, mas também homens histéricos. Sendo assim, essa questão da histeria está ligada às perturbações uterinas, vem aí a cair em desuso. Mas a gente vai avançar, né, para compreendermos isso gradativamente, certo? Então, em tempos remotos, a histeria era aí uma questão das mulheres, única e exclusivamente das mulheres. Era aí considerada, né, como sendo um déficit de um órgão, tá, sexual relativo às mulheres, certo? Tudo isso aí em tempos remotos, como eu disse. Isso aí cai em desuso na medida que as formulações vão avançando. Então, o termo histeria foi utilizado aí por Hipócrates, né, que pensava a histeria como causa de um movimento irregular do sangue, né, onde esse movimento irregular do sangue ele ganha a dimensão do útero para o cérebro, certo? Então, o que é que acontece? A partir de 1888, Freud ele começa
a forjar um novo conceito de histeria, tá bom? Ele retoma de Charcot a origem traumática, a ideia da origem traumática, onde iremos nos aprofundar nessa ideia também, né, para que justamente tenhamos essa compreensão ampla acerca dos estudos concernentes à histeria. Então, o que é que acontece? Freud sublinhava, inspirado em Charcot, que a histeria era fruto de um abuso sexual realmente vivido pelo sujeito na infância. Isso aí também vai cair em desuso na medida que os estudos avançam, né? Eu irei me aprofundar meticulosamente nessa ideia, mas não agora, certo? Então, o que é que acontece? O inconsciente, o recalcamento, a abreação, a defesa, a resistência, a conversão, foram aí conceitos propostos pela obra Estudos sobre a Histeria. Então, são conceitos cruciais dentro da psicanálise, né, que vem a ser proposto a partir do momento que Freud debruça-se sobre as questões histéricas. Então, graças a essa obra, Estudos sobre a Histeria, né, tornou-se aí possível compreender como é que uma energia libidinal se transformava em uma inversão somática, certo? Eu irei falar de modo meticuloso também sobre a questão dessa inversão, né, que vem a ser aí, tratando-se da histeria, uma questão de conversão. Então, para compreendermos de um modo eficaz a questão da histeria, né, para compreendermos de um modo eficaz as mulheres histéricas, vale uma exploração acerca do inconsciente, acerca do recalcamento, acerca da abreação, acerca da defesa, da resistência e da conversão. Vale adentrar nesses assuntos para que possamos aí compreender de modo clarificado as questões referentes à histeria, né? Então, esses conceitos são essenciais, são artefatos que irão culminar na estrutura histérica. Então, por isso é importante explorar esses conceitos para que posteriormente venhamos adentrar de fato na estrutura histérica, para assim compreender essa estrutura e o meu alvo de estudo, que são as mulheres histéricas, né? Então, aqui eu começarei a dar uma pincelada sobre o inconsciente, né? Começarei realmente lá do comecinho, começarei realmente do zero para uma explicação bem extensa acerca do assunto. Então, passarei um certo tempo, algumas séries de vídeos aí falando sobre a dimensão inconsciente para que de fato seja eficaz mesmo, né, a compreensão acerca da estrutura histérica. Como também é de suma importância o inconsciente, o entendimento acerca do inconsciente para também compreender as demais estruturas, a psicótica e a perversa, assim como a obsessiva, tá bom? Então, para Freud, a discussão essencial, né, o debruçamento crucial não seria sobre aquele conteúdo que está ali na dimensão consciente, certo? Para ele é mais importante, certo? Aquilo que encontra-se na dimensão inconsciente. Bom, antes de tudo, Freud vem aí a trabalhar
tem aí a oportunidade de trabalhar com Charcot, certo? E Charcot, também debruçado sobre as questões histéricas, ele aliviava os sintomas histéricos a partir de um método denominado hipnose, tá? Ou seja, por meio da sugestão hipnótica, Charcot, ele removia, ele abrandava os sintomas histéricos, tá? Então, Freud ele começa ali a observar meticulosamente os passos de Charcot. Ele começa meticulosamente, né, a observar o trabalho de Charcot, né? Ele começa a debruçar-se sobre os sintomas histéricos. E ele começa, a partir disso, a ter uma certa percepção acerca dos sintomas histéricos. Ele começa a observar que são sintomas inviáveis. Inviáveis no sentido lógico da questão anatômica, no sentido lógico da anatomia, né? Freud, neurologista, entendia ali que aqueles sintomas eram impossíveis dentro de uma dimensão anatômica, tá? Eram sem lógica. Havia, mas só para exemplificar para vocês, havia um sintoma nomeado aí como anestesia de luva, tá? E esse é um dos sintomas observados por Freud, visto como um sintoma extremamente ilógico, né? Por quê? Porque esse sintoma, ele vem aí acometer a pessoa, né, por uma sensibilidade, ou melhor, por uma falta de sensibilidade na mão. A pessoa, ela não tem sensibilidade nenhuma na mão. Isso aí é chamado de paralisia de luva, certo? Ou melhor, anestesia de luva. É essa falta de sensibilidade na mão. Mas o que é que acontece? Freud observa que a mão estava ali paralisada, sem sensibilidade alguma, mas o pulso, o braço, estava munido das sensações, né, que estão dentro da normalidade de seu funcionamento. Ou seja, o braço, o pulso funcionava normalmente, tá certo? E ele percebia que aquela paralisia na mão, ela não tinha uma origem fisiológica, porque não existia um ponto de corte entre os nervos da mão e do braço. E, se não existia esse ponto de corte, né, e o braço estava funcionando perfeitamente bem e a mão não, havia uma lógica aí que não era anatômica, era ilógico, digamos assim. Mas aquilo que é ilógico na dimensão inconsciente, na dimensão do aparelho psíquico, né, tem a sua lógica, mas é uma lógica muito singular. Então é ilógico em termos fisiológicos, em termos anatômicos, tá? Porque não havia um ponto de corte. Estava tudo certinho ali, as ligações, tudo perfeitamente conectado, tá? Então não tinha por que a mão estar paralisada, certo? Um exemplo prático para vocês, para que vocês possam ter uma compreensão clarificada. A minha mãe, quando eu era adolescente, a minha mãe ela sofreu um acidente aqui na porta de casa. A porta de vidro, né? E ela foi forçar a porta e a mão dela entrou, o vidro da porta quebrou, a mão dela entrou no vidro da porta. E aí ela perdeu os movimentos da mão. Por quê? Porque houve um ponto de corte. O pulso dela foi cortado, né, acidentalmente. Tipo, a mão dela entrou na porta de vidro e aí houve um corte nas mediações do pulso e aí cortou os nervos
e os 2 vasos sanguíneos mais importantes. Mas os médicos conseguiram salvá-la, apesar dela ter perdido muito sangue, né? Mas, enfim, conseguiu salvar a mão da minha mãe, conseguiu salvar a minha mãe. Né? Ela ficou aí em risco de perder a mão, mas não perdeu, e enfim. E aí, devido a esse fato, ela perdeu o movimento das mãos, né? Aliás, da mão que foi cortada, que foi a mão direita, e ela não consegue movimentar 100% a mão. Ela perdeu 30% do movimento, né, que ela tinha. Então, daí há uma explicação anatômica, há uma explicação fisiológica para a perda do movimento, né? Há uma alteração aí palpável, há uma alteração observável, tá? No caso da anestesia de luva, essa paralisia na mão não tem essa explicação lógica, passível de uma observação, entende? Não há ponto de corte, não há nada que possa dar conta de explicar o fato. Então, psicanaliticamente falando, a histeria trata-se de uma neurose, né? Uma neurose de cunho bastante complexo, e a principal característica da histeria, né? A principal característica de uma pessoa que tem a sua personalidade fundada na estrutura histérica é a instabilidade emocional. Então, psicanaliticamente falando, o que é que vai acontecer com essa instabilidade emocional, esses conflitos interiores? Eles irão se manifestar, né, por meio de sintomas físicos, através de uma conversão. Conversão, a gente vai se aprofundar gradativamente, tá bom? Então, a gente vai entender de modo meticuloso, detalhado, a conversão mais à frente. Então, os sintomas que eram bastante acentuados na época de Freud, quando ele debruçava-se sobre a histeria, era a paralisia, a surdez, a cegueira, né? Era aí os sintomas mais clássicos, tá? Eram aí os mais clássicos que aparelhavam a estrutura histérica. Então, conforme o livro A Descoberta do Inconsciente, pessoas histéricas, elas também frequentemente perdem o controle devido a um pânico extremo. Há uma tendência para tal fato, entende? E como eu venho falando para vocês, a gente vai se aprofundar em tudo isso, para que vocês possam entender de modo minucioso. Então, Freud, ele começa a se interessar demasiadamente pela histeria, né, acompanhando o trabalho de Charcot. Ele já tem um interesse significativo e pelas doenças dos nervos, né? E aí, acompanhando o trabalho de Charcot, ele tem esse interesse munido ainda mais de uma exacerbação, digamos assim. E Charcot, por ver o interesse dele, né, e dada a capacidade inquestionável, a competência inquestionável de Freud, Charcot ele vai dar permissividade a Freud para que Freud venha traduzir seus escritos para o alemão. E é aí que Freud se interessa ainda mais e se debruça, né, ainda mais sobre essa problemática que era um mistério na época, sobretudo para a medicina, certo? E daí Freud também conhece Brauer, né? E Brauer ele coopera ainda mais com Freud nessa exploração da dinâmica histérica, beleza? Inicialmente, o recurso terapêutico utilizado por Freud também foi a hipnose, o mesmo recurso que Charcot utilizava, mas isso aí também vai cair em desuso e gradativamente a gente vai avançando e vai entendendo
né, cada passo dado por Freud na compreensão acerca da histeria. Tá bom? É isso, gente. Vou me ater aqui para que o vídeo não fique longo e cansativo, né? E, bem, aqui embaixo na descrição do vídeo vocês vão encontrar aí informações adicionais. O meio de contato comigo, que é por e-mail, né? Você vai encontrar aí meus outros 2 canais aqui no YouTube, que é o canal Mente Aberta e o canal Caio e Seus Diálogos. No canal Mente Aberta eu converso sobre várias temáticas para além da psicanálise. No canal Caio e Seus Diálogos eu falo sobre alguns assuntos acerca da vida, acerca da minha transição, acerca da minha visão de mundo e de homem, tá bom? E vocês vão encontrar aí também o meu blog do Caos ao Nirvana, onde lá vocês vão ter acesso à minha história de vida de um modo detalhado, tá bom? É isso, gente. Obrigado mais uma vez, tá bom? Pela atenção de vocês. Vocês encontram aí também o meu Twitter e o meu Instagram, caso queiram me seguir. Até as próximas gravações.